Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Já fizemos uma análise breve dos 3 primeiros capítulos do livro de Daniel, capítulos que são históricos e, apesar disso, contêm profecias, não é? E hoje faremos uma análise do capítulo 4. No capítulo 4, nós vemos que Nabucodonosor havia ido longe demais. Mas também aprendemos que nenhum pecador vai longe demais a ponto de Deus não poder alcançá-lo caso esse pecador decida voltar atrás. Nabucodonosor havia feito uma estátua de ouro para representar o domínio eterno dele sobre o mundo, e ele havia decretado que aqueles que não se ajoelhassem diante da imagem de ouro seriam mortos. E os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, decidiram não se ajoelhar diante daquela estátua, decidiram não adorar aquele poder político-religioso e preferiram ser jogados na fornalha de fogo ao invés de serem idólatras. E, amigo ouvinte, Deus abençoou tanto a esses homens que quando eles foram jogados naquela fornalha que estava muito aquecida ao ponto de matar aqueles que os jogaram na fornalha, diz o texto bíblico em Daniel, capítulo 3, que Deus realizou um grande milagre. Sadraque, Mesaque e Abednego, de acordo com Daniel 3, 24 e 25, quando foram jogados na fornalha ardente, nada lhes aconteceu. Eles estavam desamarrados, andando no meio do fogo sem se queimar, e tinha um quarto ser juntamente com eles. Alguns eruditos dizem que era um anjo ou o próprio Cristo. E você percebe que Nabucodonosor, ao ver aquele milagre, ele tem a certeza, pelo menos momentânea, de que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus bíblico, era o Deus verdadeiro. E Nabucodonosor mandou tirar esses homens da fornalha ardente e ainda os promoveu a cargos mais elevados na província babilônica. E deu um decreto que se alguém blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor ficou tão empolgado com aquele milagre que ele mandou despedaçar a casa de qualquer um que blasfemasse do Deus verdadeiro. E Nabucodonosor reconheceu, no finalzinho do verso 29 de Daniel 3, que não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Porém, esse convencimento dele foi só momentâneo. Ele continuou sendo orgulhoso, continuou sendo arrogante, e é isso que vemos no capítulo 4. No capítulo 4, Nabucodonosor começa a exaltar a si mesmo, a se apresentar como um ser independente de Deus, como se ele fosse um próprio Deus, negando assim até mesmo a revelação que Deus havia lhe dado de que Deus daria um dia um fim ao reino dele e que lá no fim dos tempos, que é o nosso momento hoje, Deus terminaria com os reinos terrestres e o reino eterno de Deus predominaria. E Nabucodonosor no capítulo 4 começa a se exaltar, começa a dizer que o que ele fez era muito importante. Ele começou a se achar o cara. Ele havia já negado a revelação que Deus havia dado no capítulo 2, se rebelou, mandando construir uma estátua no capítulo 3, e segue a vida adiante aqui no capítulo 4, se achando um Deus. E Deus, amigo ouvinte, manda uma mensagem para ele. Deus deu para ele um sonho em que Nabucodonosor viu uma grande árvore no meio da terra. Esta árvore cresceu, ficou muito alta e forte, chegava até o céu, podia ser vista por todo mundo. E de acordo com o verso 12 do capítulo 4, as folhas dessa árvore eram verdes e novas, e era cheia de frutos para todos comerem. E os animais selvagens viviam à sombra desta árvore e faziam ninhos em seus ramos. E todo mundo se alimentava dessa árvore. De acordo com o próprio capítulo 4, essa árvore representava Nabucodonosor e o seu reino. Muitas pessoas eram cuidadas, diríamos assim, eram lideradas e também exploradas por Nabucodonosor. O reino babilônico dominava sobre todos, e todos dependiam do reino babilônico para viverem. E na visão Deus mostra que de uma forma sobrenatural esta árvore seria cortada,
E Nabucodonosor seria cortado, seria castigado. E Deus mandou para Nabucodonosor uma doença psiquiátrica, que poderia ser a boantropia ou a licantropia. São doenças em que a pessoa, por exemplo, a boantropia, a pessoa acha que é um boi. A licantropia, a pessoa acha que é um lobo e começa a viver como se fossem esses animais. E Deus manda uma dessas doenças psiquiátricas para Nabucodonosor e ele vive como um animal. Ele começa a comer capim. E foi só assim, depois de um tempo em que ele permanece com esta doença, depois de um tempo que Deus o cura, é que Nabucodonosor tem uma conversão real. O sonho se cumpriu, a profecia cumpriu a vontade de Deus, Nabucodonosor passou a ver como bicho, e depois que passou o tempo do seu castigo, ele volta à sanidade mental, e de acordo com Daniel 4, 34 a 37, ele reconhece que era orgulhoso, arrogante, mau, e ele se ajoelha, diríamos assim, ajoelha o seu coração diante de Deus, reconhecendo que Deus é Deus e Nabucodonosor é apenas uma criatura, e que se ele estava no comando do império era porque Deus o havia permitido. Capítulo muito interessante para você estudarmos e vermos que não há limites para Deus alcançar uma pessoa e salvá-la. E que mesmo que o pecador tenha ido longe demais, se o pecador não continuar sendo rebelde ao chamado do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo ajudará o pecador a guiar-se para o caminho certo. Que Deus guarde os seus passos. Amanhã continuaremos o nosso programa aqui na Rádio Novo Tempo. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.